Olá, pessoas, tudo bem? Bom, meu nome é Luiz Manuel, sou professor, sou consultor de carreira e atuo mais de 18 anos com visão generalista, tanto em RH quanto em produtos. E é um prazer enorme ter você aqui hoje para a gente falar sobre um tema muito importante, que faz todo sentido na nossa carreira, quanto na estratégia de negócio e também quanto os resultados que a gente espera quanto o sucesso na nossa carreira. A gente vai falar hoje sobre ferramentas de marketing pessoal para a sua carreira 4.0. Isso é muito importante, por quê? Toda a minha trajetória como professor, também como executivo na área de gestão de pessoas e produtos, eu trabalhava tanto a parte de layout de produto, quanto também a parte de comportamento. Ou seja, como a gente vai desenvolver ferramentas, tanto comportamentais, tanto em estratégia de posicionamento, e quanto também quando você vai apresentar isso para possíveis clientes, para possíveis interessados. E aí, observando toda essa expertise, observando todo esse cenário, eu avaliei que é importante muito falar sobre ferramentas de marketing. E quando a gente fala sobre ferramentas de marketing, não é somente quanto a ferramenta que a gente vai usar, como é um canal, como a gente está usando aqui, tanto também quais os mecanismos que a gente vai aplicar eles em horário, em cores, em paleta ou linguagem, mas também como a gente vai se comportar utilizando essas ferramentas. Eu falo muito isso também para os meus alunos e acho que é importante para você na sua carreira, independente de que carreira que for, qual área de negócio que você vai atuar, quanto na área de saúde, na área de gestão, na área toda de parte de indústria, todas as áreas de negócio você pode atuar e deve atuar com as ferramentas de marketing para a sua carreira 4.0. Hoje, cada vez mais, a gente vê a importância de trabalhar o conceito da carreira de uma forma diferenciada, como a gente sempre trabalhou. Nesses quase 20 anos de experiência, eu sempre atuei também orientando carreira, orientando pessoas a se desenvolver, a conduzir a sua carreira ou fazer transição de carreira, também com uma formação de coach executivo. Agora, toda essa união e essa junção de conhecimento traduziu em uma expertise, em dicas, em instrumentabilidade e informação que eu quero trocar com vocês aqui hoje. Isso é muito importante. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você. O que você quer fazer com a sua carreira? Qual o teu objetivo hoje? Qual a tua sensação hoje quanto carreira? E aonde você quer atingir? O que você quer atingir e quando você quer atingir? Isso é muito importante porque para você definir quais são os seus planos. Será que você tem planos? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar e avaliar é entender o que a gente quer e, a partir disso, o que a gente pode fazer ou que a gente muitas vezes já tem e quer se desenvolver para atingir aquele objetivo nosso. Agora, quando a gente discute e fala sobre o tema as ferramentas de marketing, é muito importante, porque cada vez mais ela está sendo utilizada. E se você não utilizar, aquele concorrente ali, ó, vai fazer o quê? Ele vai passar na sua frente. Esse é um ponto importante. Eu falo bastante para os meus alunos, meus times, né, e também meus clientes, um ponto muito importante. Quando você dorme, por exemplo, né, e a média mundial é 8 horas de sono, a gente já acorda hoje totalmente desatualizado. E por que será? Porque a informação não parou. E isso é um ponto de atenção. A informação hoje ela é constante, ela é full time, on time, online, ela está em todo lugar. E aí, quando a gente acorda, a gente tem aquela percepção que, peraí, eu tenho que me atualizar. Então vivemos numa sociedade assim, um comportamento assim. E isso tende a até ser maior daqui para frente. Estamos vivendo um mundo digital. Agora, o que você então, que já acorda, todos nós, meio desatualizados, pode fazer para passar na frente? Primeira coisa, depois de responder o que você quer, é perceber o que você tem de bom. Quais suas habilidades, quais suas competências principais que você tem, para que você consiga realmente identificar, atingir o resultado que você pode fazer a seu favor. Tá aí. E aí a gente pode realmente pensar em quais os recursos a gente vai estar desenvolvendo, quais os materiais que a gente pode estar desenvolvendo e quais as plataformas ou os canais que a gente possa estar utilizando. Como eu estou usando aqui um vídeo para falar com vocês, uma videoaula. Isso é importante. Bom, se eu for parar para pensar, há 20 anos atrás, quando eu iniciava, né, no meio universitário como professor, a gente não usava aulas visuais, né, áudio, vídeo, usuais, mas videoaulas. Mas
nós tínhamos aulas presenciais. Hoje, esse conteúdo ele transportou de uma forma diferenciada para que a gente possa também atingir para as pessoas. Isso também se reflete nas empresas, quando a gente faz reuniões online, quando a gente faz reuniões com várias pessoas. Então, tudo isso gera um resultado muito importante para as pessoas quanto em relação a negócios. Isso é muito importante para a gente daqui para frente. Agora, quando a gente para pensar em relação a resultado, o que você espera quanto ao resultado? Qual a qualidade e excelência? O que realmente vai te satisfazer você quanto em carreira? Então, antes de entrar no conteúdo de ferramentas, é importante pensar e refletir sobre essas perguntas, sobre essas colocações. Eu estou satisfeito com a minha carreira hoje? Eu quero desenvolver a minha carreira? Eu quero planejar a minha carreira? Eu quero conduzir a minha carreira? Eu quero fazer uma transição diária? Isso é bem diferente. Quando você vai fazer desenvolvimento de carreira, é quando você tem muita clareza e sabe, quanto por feedback, por testes, quais competências e qual área de negócio que você atua e você é muito bom, você é uma referência. Aí você quer mudar de step, se tornar de um gerente para um diretor, e aí vai. Então você vai desenvolver a tua carreira por mobilidade que falta para atingir esse resultado. Né? Então, muitas vezes, hoje é muito comum fazer isso quando a pessoa está pensando em um crescimento, né, a curto prazo ou médio prazo. Quando você quer conduzir a tua carreira, né, ela é um pouco diferente. A gente precisa identificar os pontos de atenção, identificar as áreas de negócio que você precisa se desenvolver, né, para que você consiga ser conduzido a ela. Muitas vezes você não está com clareza o que você tem que se desenvolver, ou até mesmo um feedback precisa ser ajustado, e aí você tem um programa para você conduzir essa carreira para chegar aonde você quer ou onde a empresa sinaliza que você tem perfil para chegar. Isso é muito legal. Agora, é muito comum também, a gente fala bastante, quando você tem a transição de carreira. O que será isso? É quando as pessoas querem estar numa área e elas vão mudar para outra área. Isso não significa que você vai mudar tudo que você sabe. Pelo contrário, tem pessoas que querem aproveitar aquilo que você já sabe, aquilo que você é bom, aquilo que você tem uma habilidade e você tem uma multi-habilidade e você vai levar isso para aquele novo segmento que você quer atuar. Isso tem a ver com pessoas que querem sair do modelo tradicional de negócio e querem empreender, pessoas que querem mudar também uma outra formação, entender ou descobrir uma nova habilidade, uma nova paixão. Isso é muito comum. Nós vivemos um mundo hoje de muita informação e as pessoas acabam, todos nós, nos envolvendo a pontos de atenção, não é? Isso é um ponto que a gente tem que pensar. E aí a gente começa a esbarrar em todo esse cenário, né? Ou eu vou fazer um planejamento para me desenvolver, para conduzir e para fazer uma transição. E aí eu entro no nosso tema, que é um tema muito importante, que ele vai envolver todo o teu produto, que é você. E por que eu falo que a gente, eu e você, somos um produto? Nós somos um produto. Nós vendemos nossa imagem, nós apresentamos nossa imagem para parceiros, para stakeholders, né, todos os canais de relacionamento com a gente, para nossas equipes, para os nossos times, para nossos superiores, para os clientes que relacionam com a gente, para o mercado. Né? Todos nós, de alguma maneira, nos passam feedbacks. É auto-feedback. Já parou para pensar num feedback que você teve? Aquelas pessoas mais próximas de você, o que elas falam de você? Qual referência que você tem para elas? Isso é um ponto que você precisa refletir agora, para entender se isso faz sentido. Será que ela entende que você fala bem? Será que ela entende que você se posiciona bem? É muito interessante parar para pensar, porque isso reflete em toda a tua gestão de carreira, e inclusive quais as vantagens que você vai usar e utilizar a seu favor. Isso é um ponto positivo. Agora parar para pensar. Vamos lá, eu vou dar um minutinho para você. Qual a qualidade de feedback que você tem? Não precisa ser do chefe, do superior, mas aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, amigos próximos, pessoas que de alguma maneira vai estar falando de você, te deu um retorno sobre alguma coisa, ou mostra alguma referência que você é. Isso é fantástico, né? Então, é uma reflexão
que a gente possa parar para pensar e entender que a gente tem informação, retorno de conhecimento de algum posicionamento que as pessoas têm da gente. Então a gente passa uma imagem para as pessoas. A gente é um produto para as pessoas que elas vão avaliar a gente daquilo que a gente está vendendo. Isso é muito importante. Então a gente tem uma relação de venda. Qual a sua relação de venda? Hein? Bem, eu estou há muitos anos orientando carreira e quando a gente fala sobre orientação de carreira, a gente chama muita atenção nesse ponto, de qual qualidade a gente está passando para as pessoas. Mas antes de entrar em ferramentas, eu quero falar com você sobre qualidade e excelência. Isso é fundamental para que você fique atento para entender toda essa dinâmica de ferramentas de marketing pessoal para a sua carreira 4.0. Primeiro, o que é qualidade? Qualidade é aquilo que eu quero atingir nas pessoas e eu espero atingir e eu atinjo. Se você quer fazer uma boa reunião e você fez uma boa reunião e as pessoas gostaram da tua reunião, ok, você teve qualidade. Os objetivos que você traçou naquela reunião foram trabalhados, contemplados, maravilha. Aquilo ali gerou qualidade. Agora, outro exemplo também sobre qualidade. Eu quero vender um produto, eu tenho uma meta de venda daquele produto e aí eu vendi, bati a meta, não tive nenhuma reclamação, as pessoas ficaram satisfeitas. Ok, eu tive qualidade. Agora, qual a diferença entre ter qualidade e ter excelência? Isso é um ponto importante no mercado estratégico. Isso é um ponto importante para que você seja o número 1, que seja a pessoa que vai ser lembrada rapidamente. A excelência é quando você vai e entrega algo a mais. Você traz uma grande experiência sobre aquela vivência para as outras pessoas. Olha que interessante, olha como é que isso é bem diferente de uma coisa para outra. Uma é o normal, é o que é esperado. Outra é ir além, é atingir algo muito superior que você projetou. É excelência. Que legal, né? Vamos pensar em exemplos de excelência. Quando você projeta algo e você avalia e desenvolve e quer atingir algo muito melhor daquilo que você está projetando. Quando você estuda e avalia o que você pode atingir no teu cliente, aquilo que você pode relacionar com ele muito mais. Isso cria experiências positivas e aí você acaba sendo aquele nome que é o primeiro a ser lembrado. Com certeza, você é uma pessoa, como eu, que se eu perguntar sobre alguma pessoa, algum profissional, você vai ter algum exemplo, algum nome rapidamente na sua cabeça. Quer ver exemplo? Na sua mente. Se eu perguntar assim, você sabe um bom advogado? Conhece um bom advogado? Você conhece um bom professor? Você conhece um bom médico? Com certeza, em algum momento, você teve uma experiência positiva que foi muito boa para você com algum profissional que te marcou. E esse é aquele que está aqui, ó, na sua cabeça, na sua mente. E aí você, além de, muitas vezes, ter rapidez para lembrar, e aí você, nessa rapidez para lembrar, você vai lá acionar ele muito mais rápido, né, no Google ou em algum momento, ou até mesmo para indicar para pessoas. Olha que interessante isso. São as ferramentas de network sendo usadas a todo momento. Isso é um ponto muito positivo e isso é um ponto extremamente relevante, né? Então, quando a gente para pensar que as tecnologias estão aí para nos ajudar, para nos empoderar, para fazer que nós possamos sair na frente, a gente tem que parar a pensar também que, isso é muito legal, que tudo também tem a ver com como a gente lida com ela, com o nosso behavior, com o nosso comportamento. Então, pega papel, vamos lá, pega um papel ou pega um post colorido, pense, comece a anotar, comece a pensar no teu planejamento, começa a refletir, né, avaliar o que você tem de bom, quais são as qualidades, feedbacks que você teve e aonde você vai querer atingir, qual o principal objetivo para a sua carreira. Isso é um ponto relevante e vai te ajudar a ir muito além do que você espera. Ok? Legal? Bom, vamos lá então. Ferramentas de marketing pessoal para a sua carreira 4.0. Eu vou dividir isso em 3 patamares. Primeiro eu vou falar um pouco, né, sobre o marketing como comportamento. Também depois falar sobre ferramentas usuais, comportamento que pode ser relevante e é relevante para você. E quanto projeção de carreira.
Isso é muito bacana, isso é relevante para você fazer uma diferença. Bem, eu tenho falado para vocês muito que a gente é aquilo que a gente passa para as pessoas. Existe uma frase que eu gosto bastante, que é: somos a média das 6 pessoas que nós mais andamos. E ela não é nova. Não é nova. Se você parar para pensar, a nossa avó já falava aquilo. Fulano, ciclano, o que você está andando? Olha, observa com o que você está andando, que eu vou saber muito bem que você é. Por quê? Porque todos nós, hoje, isso na questão comportamental do ser humano, a gente acaba tendo afinidade, espaço, conforto para andar e se aproximar daqueles que estão mais próximos a gente e aqueles que a gente tem afinidade, que a gente gosta, que nossas tribos, nossos grupos, né? Se você olhar um pouco do teu amigo, um pouco das pessoas que você anda, que você gosta e está muito preso a elas, está muito próximo a elas, elas têm um pouco de você. Elas gostam das mesmas coisas que você. Elas andam em lugares mais ou menos que você gosta. Elas relacionam com você em espaços que elas gostam e, naturalmente, você gosta, né? E esse universo todo é observado. As pessoas que estão próximas a ela, tanto no mesmo grupo, ou também pessoas também que estão fora do grupo, mas indiretamente relacionam com esse grupo, também observa aqueles traços que você passa, que a gente passa. Isso é muito interessante. Muitas vezes a gente está numa cobrança muito grande sobre carreira, sobre atingir o resultado, o objetivo lá no fim, mas a gente não para para pensar qual a imagem que nós passamos e o que as pessoas estão vendo da gente. E aí a gente acaba errando e pecando em comportamento, em falar, em agir, em comportamentos com o outro, comportamentos no coletivo, comportamentos hoje, muitas vezes em plataformas online. Isso é uma coisa que a gente é importante destacar, porque a gente está vivendo hoje digitalmente. E o mundo digital hoje faz que a gente escreva coisas, a gente se relacione em nível conectado. Quanto de conexão que você tem por dia? Bom, existem vários aplicativos que mostram isso pra gente, que mostram resultados pra gente positivos, do quanto a gente está tendo como usabilidade. Já para pensar? Quando você fala no teu celular e você vê quanto tempo eu estou gastando até digitalmente, onde eu estou? No digital? Estou num curso, estou em redes sociais, enfim. Isso é uma coisa legal, tá? Então, avaliar que o universo que a gente está vivendo, ele observa a gente, ele toma conta da gente e ele olha a gente. Isso é um ponto muito importante que você tem que ficar atento para que evitar problemas, evitar julgamentos, evitar feedbacks que muitas vezes a gente acha que não é tão interessante para a gente, que não é tão positivo para a gente. Mas aí a gente tem que parar para refletir. Será que eu não estou passando essa imagem? Será que isso que eu estou achando que não estou passando, eu estou passando? Isso é um ponto primordial, é a base para todo um processo de ferramenta. Ok? Legal? O mundo está nos observando. Isso é um ponto que a gente tem que saber lidar. Bem, falando sobre mundo e relacionamento nesse mundo, o que eu acho importante também a gente pensar e parar para avaliar, né? Isso é um ponto legal. Você parou para pensar que a gente interage com o universo de bilhões de pessoas? É. Há 20, 30, 40, 50 anos atrás, isso também era limitado. A gente convivia com um grupo onde podia pelo menos atingir. Hoje não. Hoje a gente atinge muito mais. A gente está no mundo digital. Hoje uma publicação nossa num aplicativo, numa rede social, ela atinge muita gente. A informação que não para nas redes televisivas, né, ou digitalmente falando, ela é constante. Nós temos uma média de quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Isso faz o quê? Que a gente precisa se atentar para passar qual a imagem e qual resultado para essas pessoas. Bem, a gente muitas vezes também tem dados achando que as pessoas são as únicas pessoas que nos relacionam com a gente, são aquelas que entram em contato, trocam mensagens ou falam com a gente. E a gente ignora aquelas que estão indiretas com a gente. Pessoas que estão falando, relacionando, comprando nosso serviço sem que a gente não fale com elas. Mas a gente está vendendo um produto, que somos nós.
nossa imagem, nossa postura, nossa referência. Isso é fundamental. E você, hein? Qual a imagem que você está passando? Repito novamente. O que você espera passar? Qual é o feedback que você está tendo, o retorno que você está tendo dessas pessoas? Isso é muito legal. E é bom parar a pensar, porque se a gente for olhar hoje na modernidade da carreira, pouca coisa mudou. E cada vez mais, a ferramenta de marketing pessoal, ela é fundamental para que você ative, fique atento e use a seu favor. Isso é fundamental. Bom, será que você usa você a seu favor? Será que você trabalha a seu favor? São indagações muito fortes que eu estou falando com vocês, que são relevantes e são importantes para que você tenha no seu comportamento respostas que possam atingir maiores resultados e que você consiga e possa ter estratégia para trabalhar a seu favor. Isso é relevante quando a gente discute que hoje as organizações, as empresas, né, os clientes que a gente espera ter, eles buscam informação pela gente. Eles buscam pessoas e referências. Hoje, muitas pessoas buscam informações nossas na internet, que é o famoso boca a boca antigamente, né? Que é aquele momento que você lembrar de alguém, e quando você lembra de alguém, você acaba informando essa pessoa para alguém, né? Ou acionando ela para um negócio, para uma parceria, enfim. Olha que interessante. Esse processo que está neural, que está lá registrado no nosso consciente, que é uma experiência extremamente de excelência, que foi além daquela pessoa, é relevante para que possamos ficar atentos e saber assim, olha onde eu estou, olha quem eu atingi, olha o que falam de mim, olha o que querem, né, de resposta. E aí é ajuste que a gente pode fazer, né? Eu uso muito uma colocação que é o seguinte: todos nós somos uma marca. Somos uma marca. E aí a gente vai já entrar para a parte de ferramenta. Somos uma marca. O teu nome é uma grande marca. O que você faz é uma grande marca. Por isso que a gente bota muitas vezes lá, doutor fulano, engenheiro fulano, professor fulano. Ali tem uma marca muito forte. E essas marcas, elas são extremamente o quê? Construídas. Isso é importante você parar a pensar. Porque o teu protagonismo, aquilo que você vai vender, aquilo que você vai expressar para as pessoas, ele é fundamental para o teu negócio. E essa marca, muitas vezes, nós não nascemos com ela. Nós nascemos com traços. O que são traços? O nosso comportamento, alguma habilidade, algum prazer. Mas tudo isso ele é construído e aprimorado para que você consiga se desenvolver. Então você pode me perguntar, peraí, então eu posso aprender coisas novas? Eu posso ajustar algum vício? Eu posso ajustar algum comportamento? A resposta é sim, pode. Nossas marcas, elas são construídas. Nós podemos ajustar. O homem é muito importante, né? Para que, né, o ser humano, ele tenha essa facilidade cognitiva de ajustar, de ter o livre-arbítrio de ajustar. Isso é fundamental, ter a liberdade de ajustar. E aí você consegue minimizar impactos de vício, né, ajustando e também potencializando pontos fortes em você. E aí você cada vez mais melhora isso para que você consiga ter o atingimento daquela excelência que nós falamos ali daqui a pouco. O que é essa excelência? Uma experiência positiva, inspiradora, estratégica, que aquele que está com você, ele vai querer voltar a falar com você. Isso é muito legal. Esse é um ponto comportamental que a gente precisa focar aqui. Esse é um ponto estratégico que precisa que você foque muito no teu dia a dia. Então, vou voltar. Qual qualidade que você tem? Qual a excelência que você está atingindo? Isso é muito importante. E aí, me fale, qual qualidade? Qual a excelência? Você é um profissional que tem mais qualidade, atinge a média, ou você é um profissional que busca ou tem já
a excelência, que ele é aquele que sempre tem algo a mais, que agrega valor, que inspira pessoas, que tem resultados, estratégias e principalmente feedbacks muito além do que espera. E sempre busca trazer algo a mais para que venha atingir aquele grupo. E aí? Esse é um ponto muito bacana desse processo. Porque quando a gente discute comportamento, a gente avalia que esse comportamento ele não é só genuíno. Você não é uma pessoa que sorri mais ou fala bem, você cada vez mais pode melhorar isso. Isso é importante para que você construa uma relação e essa relação ela seja cada vez mais funcional. E essa funcionalidade ela seja extremamente estratégica. Isso é um ponto muito relevante para a gente, ok? Bom, vamos continuar. Tá certo. Então, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou fazer isso? Primeira coisa é pensar o seguinte: meu comportamento ele atinge o meu eu. E aí eu tenho que ficar atento naquele conjunto de coisas que completam o meu eu. Primeiro, a apresentação. Como eu me apresento? Como as pessoas estão me vendo? Qual referência que elas têm visual, na parte visual? Olha só, a parte visual. Isso é importante para tudo. Nós somos um grande porta-retrato. Nós somos uma grande imagem projetada para as pessoas. Isso é um ponto. 2, o pensamento. O que eu penso, logo que eu penso, muitas vezes eu expresso. E tem a ver com a minha comunicação. Isso é uma coisa interessante hoje. Tem vários temas, discussões que a gente fala muito, né? E levanta muito isso sobre o que a gente pensa e como a gente leva esse pensamento adiante. Né? Pessoas que querem rapidamente, no poder das mídias digitais, já escrever o que já está pensando. E depois vai ter que deletar lá o que postou. Ou virou uma grande polêmica aquela postagem, porque não filtrou aquilo ali. Volto a falar que nós temos filtro, nós temos o livre-arbítrio de avaliar e de pensar. O pensamento é livre, as sinapses se comunicam aqui, processando aquelas sensações, processando aquilo que a gente acha, aquilo que a gente teve de história, aquilo que a gente tem de entendimento, que a gente tem de processo criativo. Agora, eu, quando penso na minha imagem, quando penso na minha carreira, principalmente no mundo de universo plural que estamos vivendo hoje, a gente tem que parar a pensar em seguinte: o que eu penso? Se comunica com aquela informação imediata agora? Será que é interessante eu comunicar isso agora? Ou falar? Isso é um ponto interessante que vem a ver e tem a ver com qual é a imagem que você constrói. Outro ponto importante: comunicação. Quando você pensa em comunicação, tudo isso é relevante, por quê? Porque acaba você interagindo, identificando e aí passando qual o canal de comunicação que você vai passar para essas pessoas. Isso é uma coisa muito relevante, porque assim, a partir do momento que eu tenho um pensamento, eu tenho a apresentação, será que eu uso na boa comunicação? Se eu uso o canal correto para me comunicar? Será que eu cuido das minhas redes, por exemplo? Vou pensar aqui digitalmente agora, e as pessoas olhando a minha rede, elas compram o meu produto? Compram o meu negócio? Compram o meu serviço? Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente não está cuidando delas da forma adequada que tem que ser. E a gente precisa atentar para isso. Isso é um ponto relevante, estratégico e muito importante. 2. Também esse cuidado tem a ver com o quê? Com que informação e com qual forma dessa informação ética eu passo. Ser correto. Buscar as informações com fontes. Buscar ser ético, correto e justo com as informações para que você não seja mal sucedido e mal avaliado. Esse é um ponto importante, né? Então, quando você vai passar uma informação adiante, quando você vai usar uma mídia ou quando você vai se comunicar de uma melhor forma, até a tua imagem, entender: estou sendo ético? Estou sendo correto? Está dentro dos meus princípios? Está dentro dos princípios, dos valores da comunidade, da sociedade? Isso é importante. E também ter a capacidade, isso é importante, a capacidade estratégica de passar essa informação. Ou seja, buscar tecnologia, recursos. Isso é importante para que você não fique parado. Como agora, você está aqui interagindo comigo, para que você venha cada vez mais
se atentar a recursos que você pode usar a seu favor. Né? É aquele exercício, assim, ser o curioso. Isso é importante hoje. Buscar informação. Ser aquele agente transformador é aquele que não tem somente a qualidade, ele é um excelente. Ele vai sempre trazer algo a mais para as pessoas se inspirarem nele e eles ficarem cada vez mais com a sua imagem aqui. E buscar as multi-habilidades. O que é isso? Aquilo que você sabe, você pode melhorar. Aquilo que você ainda não sabe, você pode aprender e adicionar recursos para você. Isso é muito fácil, gente. Isso tem a ver com interesse. E aí eu volto naquela pergunta lá na frente, lá do início que eu fiz para você. Qual é o teu plano? O que você já sabe que você é bom? O que você pode já mudar? Isso é um ponto relevante, estratégico e importante. Porque aqui nesse ponto você começa a pensar em que produto você está vendendo. E aquilo que você pode adicionar no carrinho, né? As empresas, cada vez mais, elas estão olhando e buscando muito esse perfil no mercado. E quando você fala isso em questão de recrutamento ou seleções, também tem outro ponto, que é o seguinte: o teu cliente. Os clientes hoje estão buscando a mesma coisa, eles recrutam bons profissionais. Eles avaliam os bons profissionais. Eles vão na internet e olham lá até as notas de atendimento. E aí? Isso também é um retorno. Isso também é um ponto de atenção para que a gente possa avaliar, identificar e saber o que eu estou de fato usando. Isso é relevante. Dando sequência, isso é muito importante para a gente daqui para frente, que quando a gente entra na parte do marketing pessoal. O marketing pessoal hoje depende muito do que as pessoas estão vendo da gente, como a gente se cuida dentro dos caminhos que a gente segue daqui para frente. Qual máscara que você está usando? Qual imagem que você está usando? Eu gosto muito daquelas imagens, né, que as pessoas trocam as máscaras, né? E aí, será que isso é relevante? Será que essas pessoas estão vendo você? Você está conseguindo ter um roteiro de imagem, de conteúdo, para que as pessoas realmente te avaliem? Então, o primeiro ponto é conhecer a si. Entender aonde você quer chegar, como você vai chegar e quais as ferramentas você pode usar. Só assim você vai ter melhor sucesso, melhor resultado. Se você ainda não respondeu a primeira pergunta, você precisa voltar nela, para que você consiga entender, avaliar, desenvolver teu autoconhecimento com certeza, com segurança, para que os outros realmente comprem aquilo que você quer. Esse é um ponto relevante e de muita intenção e de muita interação. Ok? Bom, e dentro disso, a gente precisa pensar muito no processo correto, né? Por isso que eu volto no ponto chamado ética. E aí, fazer correto, evitar erros, evitar problemas para que vocês não possam arranhar a sua imagem. Por exemplo, não é fazer algo errado, não é fazer algo contrário do que você prega quanto negócio ou quanto profissional. Não é fazer algo que muitas vezes está contrário do que você possa estar desenvolvendo na mídia. Não é camuflar informação. Não é falar mal do outro profissional. Hoje a gente trabalha em rede. E esse trabalho em rede ele é extremamente importante para que a gente consiga atingir o meu público, no seu público, no público do outro, e aí vai fazendo aquele trabalho a seu favor. Não é também usando de mentiras, de falsidades, de não de qualidades. Não é abafar um problema, é ser claro e transparente. Então, trabalhar com ética dentro da figura de marketing de ferramenta, ele é fundamental. É que aonde você atrai um olhar diferenciado do seu cliente e do seu cliente, aonde você começa a comunicar extremamente melhor com ele e ele vai te dar segurança. E essa segurança vai te dar confiança. E essa confiança vai te dar integração. E essa integração vai te dar fidelidade. E essa fidelidade vai te dar carteira cheia. Ou seja, os clientes vão voltar. Você vai ter feedbacks cada vez melhores dentro da empresa. As pessoas vão querer reunir com você, conversar com você. Os feedbacks vão cada vez mais estratégicos positivos. As coisas melhoram porque as pessoas vão ver você de uma outra forma. Isso é importante. Isso é relevante. Isso é estratégico. Então,
Evite arranhar sua imagem. Evite falar coisas que você, muitas vezes, tem que pensar antes. E trabalhar de uma forma estratégica e coerente para que você possa passar um produto, uma imagem, segurança estratégica. E aí, quando você para pensar, tem uma pergunta que eu quero falar com vocês que eu vou repetir, que eu já fiz. Como as pessoas então estão te vendo? Hein? Como as pessoas, de alguma maneira, elas estão buscando referências de você? Isso é muito importante para que você cada vez mais tire essa pergunta da cabeça e tenha relevância estratégica. E tenha segurança, porque a tua resposta está ali. E você vai ter certeza da tua resposta. Isso é importante. E aí, eu entro para uma questão ligada, que é muito importante para a gente, que são aspectos... Peraí, só ajustar aqui. Peraí. São aspectos muito importantes para a imagem do profissional. Primeira coisa, aparência. Gente, como você está lidando com a tua aparência? Como você está trabalhando a sua aparência a seu favor? Hein? Essa é uma ferramenta fundamental. Ela chega antes de você a um cliente. O cliente, muitas vezes, ele precisa buscar essa imagem, entender o que você é, como você se apresenta, para realmente trazer a imagem sua, né? De primeiro feedback. Depois, da aparência. Qual é o teu canal de comunicação? O teu network? Isso é fundamental. Você está passando essa informação. Como? Para quem? E como? E qual canal? Depois, quais as redes de relacionamento? Ou seja, você está se comunicando aonde? Né? Qual é o seu público? Você está falando diretamente a mesma linguagem para ele? Você está usando a linguagem clara, objetiva? É aquele exemplo clássico, né? Você vai falar para um público jovem, um discurso extremamente conservador. Será que ele vai se conectar com você? É um erro clássico. Ou ao contrário, você vai falar para um público que é mais maduro, mais intelectual, uma linguagem extremamente jovem, que muitas vezes ele não vai se comunicar com ela. E aí? Isso é relevante para que você consiga congregar e ter aspectos básicos desse marketing. E quando a gente pensa nisso, a gente vai dividir isso em aparência, comunicação ferramental e atitude. Isso é fundamental hoje para as plataformas de relacionamento hoje, que é a carreira moderna, ágil, estratégica e diferenciada. Primeiro, aparência você tem que ficar muito atento como você como um produto. Estilo que você tem. Qual é o teu estilo? Qual é o teu estilo? Se eu parar para pensar hoje existem inúmeros estilos, né? Pessoas que estão hoje muito associadas a um estilo mais jovem, mais conservador, mais clássico, enfim. Mas o importante é pensar qual é o teu estilo e como é que você vai usar ele a seu favor daqui a pouco. Então tem a ver com roupa, tem a ver com aparência física, né? Cabelo, imagem, né? Posição, acessórios. Isso mostra uma personalidade. A nossa aparência mostra uma personalidade muito grande nas avaliações, né? Como consultor de carreira, eu reforço muito isso. Isso hoje é muito interessante para você, porque você pode pegar e avaliar o que você tem e como você vai se comunicar, que é outro ponto. E aí como é que você vai usar isso, toda essa combo que você já tem, com a linguagem adequada, com o principal canal e qual é o teu público. Usar a seu favor. Isso é um ponto muito importante e é relevante para você. E aí, não basta eu ter avaliação da minha aparência, não basta eu ter avaliação e entender a minha comunicação adequada, eu tenho que entender também qual é a minha atitude. Isso é muito importante. O que significa de atitude, gente? Atitude tem a ver com como eu vou me comportar perante tudo isso. Eu estou usando um canal aqui. Qual é a minha atitude? Qual é o meu comportamento? Qual é a minha escrita e minha fala? Como eu estou me comportando? Qual é o poder da minha dicção? Qual é a forma e a tonalidade que eu estou usando? Qual é a interação e a conexão que eu estou fazendo com o meu cliente? Né? Isso é muito importante, porque você acaba criando uma pequena técnica chamada conexão. A conexão é importante. Você está falando alguma coisa que que ele acha interessante, que ele quer ouvir, que ele acha que para ele é importante, e aí você conecta com ele.
Essa conexão é relevante porque você cada vez mais pode recuperá-la e interagir cada vez mais com ele. Então, primeiro, você cria o rapport, a técnica da conexão. E aí, quando você conecta com esse cliente, você começa a criar o flow, que é o processo intenso da conversa. As pessoas não desgrudam de você, elas estão olhando para você, elas estão atentas a você, porque você está entregando algo que elas têm interesse, que é importante para elas. Olha que interessante. Essa técnica você vai usar também, não só fisicamente, num vídeo como esse, numa postagem, né, num vídeo postagem, mas também em todos os relacionamentos que você vai usar hoje de forma moderna. As pessoas, elas ficam atentas a isso. Então, tenha atenção na tua aparência, na sua comunicação e na sua atitude. Isso vai te ajudar e muito a passar adiante. Agora, é óbvio que a gente chega no outro patamar da ferramenta, que é, tudo bem, eu já estou trabalhando isso tudo, eu sei, professor, disso tudo. Agora, qual é o meu posicionamento? Se eu parar para pensar que existem vários exemplos de posicionamento de produto, que eu posso dar exemplo aqui de produto. Produtos que a gente já usava lá atrás, que era um produto direcionado para um público, hoje ele mudou o público dele, é um público, né, mais letizado, é um público que todo mundo quer aquele produto. Pessoas que hoje elas não ficam sem um tipo de serviço, por exemplo, internet, ou até mesmo um mobile, um telefone. Né? Isso tudo gera um posicionamento. As pessoas querem. Alguém fez elas quererem. E hoje elas estão usando, tendo uma usabilidade muito grande. Então isso é posicionamento. Então é importante que você construa cada vez mais todos esses pilares, mas o mais importante, também me posicionar. Saber se posicionar. Saber usar de forma estratégica essa excelência ou essa qualidade, para que você fique na memória do seu cliente, fique na memória da sua equipe, do seu time e tenha feedbacks cada vez mais positivos. Eu, antes de falar de posicionamento, vou contar uma historinha que eu acho relevante aqui. É importante o seguinte, quando eu falo sobre imagem, qual a história que você passa, o print que você dá para as pessoas, é entender o seguinte, qual a imagem que você está passando? Eu volto a esse mesmo tema. Qual a imagem que você está passando? Qual a imagem de qualidade? De excelência? Então vamos lá. O primeiro ponto, buscar a tendência. Ficar associado e ligado a quais as tendências estão acontecendo no mercado hoje é uma questão de sobrevivência. Então, quando você vai interagir com o público e não sabe usar algo que todo mundo está usando, ou que você tem uma dificuldade e não se atentou para aquilo para olhar, isso é um ponto de atenção que pode ser negativo na tua ferramenta de marketing. Então, buscar tendências é cada vez mais um ponto de sobrevivência. É você ficar atento ao que está sendo utilizado constantemente no mercado. É o modismo, é a moda, mas sim é algo que você vai interagir com o seu cliente. Olha que legal. Você pode falar assim, mas eu não quero, eu não gosto. Mas é um meio também de você aproximar dele e criar a conexão e criar o processo intenso e ele vai gravar você. Tá aí, né? Imagina se você identificar que o seu público ele está muito numa rede social, vou dar um exemplo aqui, e você ainda não está nela. E aí? Será que você está buscando essa tendência? Está se conectando com ele? Vai ter dificuldade? E aí, hein? Outro ponto importante é entender e avaliar os sinais do mercado. O mercado hoje, tanto você trabalhando quanto quando você trabalhar no mercado de clientes, de relacionamento com cliente, ele dá sinais. Coisas que muitas vezes não está tendo uma boa saída, coisas que está tendo uma tendência de sair mais, né, uma grande procura. Isso tudo são sinais positivos e negativos que a gente tem que ficar atento. Isso é relevante. Isso é estratégico para que você pare e avalie e fale assim, o que eu preciso ajustar? Ou o que eu preciso investir? Esse é um ponto. Eu tive um cliente que também estava pensando nisso, avaliando quais os sinais que o mercado estava dando para ele. Ele mudou drasticamente o modelo de negócio dele. Ele migrou o modelo de negócio dele para uma outra área. E deu super certo, porque ele, além de estar buscando as tendências, ele ficou atento aos sinais. Os sinais, eles são irrelevantes porque muitas vezes você pode fazer como isso? Através, muitas vezes, de um benchmarking, que é a forma de você buscar um estudo comparando com o mercado,
a concorrência, fora da tua empresa, do teu negócio. O que eles estão fazendo? Aonde eles estão? Quais recursos eles estão usando? Quais tecnologias eles estão usando aplicáveis? E também trazendo para dentro como endomarketing, né? Fazer um levantamento de marketing dentro da empresa. O que a gente tem? O que a gente não tem? O que falta? O que preciso? Porque aí você começa a realmente identificar e avaliar os sinais e aí sim saber onde você pode cirurgicamente investir e mudar. Isso é um ponto relevante. Cada um daqui tem total consciência de que pode fazer. Então vamos lá, puxa um papel, começa a anotar, avalie, participe assim. É importante que nas videoaulas você consiga anotar conteúdos que são insights, que são ideias que você está tendo, para que você possa usar isso a seu favor daqui a pouco e sair daqui já transformando o teu negócio, transformando a sua carreira e uma carreira muito mais acelerada e estratégica a seu favor que o mundo 4.0. Ok? Bom, isso tudo que eu estou falando para vocês agora, tanto de tendência e sinais de mercado, vai te dar um olhar muito mais plural, que pode ser uma boa oferta, um bom investimento, ou também entender se aquele é o momento. Por exemplo, monitorar e analisar o ambiente, ele é fundamental. Isso tem a ver com dois setores da ferramenta que é importante identificar no nível comportamental: inteligência comportamental e inteligência competitiva. O que é isso, professor? Primeira coisa, a inteligência comportamental, que é chamada de inteligência emocional, a IE, ela tem a ver com como você lida com as suas emoções. E aí você vai conseguir aglutinar. Tudo que eu estou falando para vocês é assim, como eu estou usando as minhas emoções. Fala, escrita, olhar, intensidade, né? E eu vou comunicá-la com a minha inteligência competitiva. Qual é a forma estratégica de me posicionar? Será que eu estou usando corretamente? E aí você vai conseguir monitorar melhor, de uma forma muito mais pura, estratégica e cirúrgica, o ambiente competitivo. Investir, lançar, fazer uma campanha, passar informação adiante. Então, isso é um ponto muito importante para que você consiga entender que as coisas mudam, o cenário é competitivo, mas você consegue fazer mudanças e ajustes importantes. Dentro também de ambiente, é relevante entender o seguinte: tudo também tem uma linha do tempo. E você precisa, como lá na primeira pergunta que eu fiz para vocês lá atrás, qual é o que eu sei fazer muito bem, o que eu quero e como é o planejamento. Então, tudo tem um início, um meio e um fim. Então, é importante você identificar e avaliar esses três momentos. O que eu posso fazer agora em curto prazo de tempo? Qual é o meu início do projeto? Qual é o meu início do start? Dando sequência a isso, o que eu posso fazer também de médio prazo? Ou seja, qual é o momento de desenvolvimento do negócio e depois qual é a data fim, que é o objetivo que eu vou atingir. Isso vai te ajudar bastante a ter um planejamento de linha do tempo. Isso é fundamental numa ferramenta de marketing estratégico, porque assim, as pessoas enjoam das coisas, né? Vou fazer uma pergunta a você. Alguma coisa você já enjoou? Pode ser um produto ou serviço. Produto ou serviço. Você já enjoou? Eu já. E aí? Ou o produto ou o serviço ele foi redesenhado para me atender. Ele foi personalizado. Hoje tem muitas empresas que falam sobre personalização para um cliente. Isso é fundamental. Então, tem a ver quando você vai monitorar. Você conhece bem o processo. Você conhece bem o mercado que você está. As pessoas que interagem com você. E aí você consegue ser muito mais assertivo. Olha que legal. Use a seu favor. Trabalhe a seu favor. Para que você consiga ter resultado. E aí, falando também dentro do processo de ética, é importante fazer correto, é a integridade dos times. É você saber o que você sabe fazer, saber fazer bem, envolver e motivar grupos e ter o sucesso do comprometimento. Isso é fundamental. Hoje nós somos uma marca. E essa marca defende uma ideia, defende um produto, defende um resultado. E aí, quando você não constrói isso de uma forma clara, as pessoas ficam confusas, né? Ou seja, tem a dificuldade de entender qual a mensagem que você está passando. Isso é importante para que você tenha total clareza
do negócio que você vai tocar. Então, buscar estar comprometido com aquela missão, com aquele objetivo, com aquele intuito de você ter começado. E aí, isso entra no patamar que eu acho muito importante em ferramentas de marketing, é a continuidade e a acabativa. O que é isso, gente? Bom, quem aqui, vou perguntar para você agora, deixou de fazer alguma coisa, começou e não terminou, hein? Não teve aquela acabativa total. E aí? Pergunto para você. Pois bem, muitos. E quando você não tem uma boa acabativa ou tem dificuldade de acabar um projeto, você muitas vezes pode atingir ou ter uma leitura negativa do teu cliente e de pessoas que estão próximas de você. Não é? Isso faz sentido. Então, é importante que lá atrás, lá no início, você começa a pensar no teu objetivo. E o que você pode estar fazendo a seu favor para que você evite retrabalho ou evite fazer algo errado. Isso é um ponto muito importante. E aí você gera comprometimento com aquela causa. E você passa uma propaganda extremamente estratégica, positiva do mercado. Isso é fundamental. Então, atenção para esse ponto, que ele é fundamental e importante para você. Dentro do processo também, voltado para a ética, como é que você vai usar as informações que você tem? Você vai usar de forma clara, objetiva ou errada? Como é que você vai colher novas informações de um benchmark, do marketing, por exemplo? Uma pesquisa de mercado, de concorrência, uma pesquisa interna. Você vai usar espionagem? Você vai querer empreender ou desenvolver de forma não tão correta? Gente, olha a qualidade dos feedbacks. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você faz uma escolha errada e não tão clara, hoje a informação é muito grande para você e o feedback negativo também é muito grande na mesma velocidade. Então, atenção para isso, para que você faça um caminho correto, evite erros, planeje muito bem, organize muito bem, passo a passo, para que você não tenha dúvidas e não gere dúvidas e até mesmo, tendo essas dúvidas, confusões com seus clientes. Um cliente confuso, um cliente com dúvida, né? Um time confuso, um time com dúvida, não veste a camisa. Ele vai buscar outras informações. E aí acaba fazendo você perder credibilidade. E aí? Você quer perder credibilidade? Então as ferramentas de marketing elas são fundamentais para te dar o quê? A próxima jogada. Você vai acertar e ser assertivo no teu negócio. Isso é fundamental para que você não tenha erros primários, erros básicos. Se você quer postar em rede social, se você quer usar, você tem que planejar. Qual a mídia? Onde está meu público? O que eu estou vendendo? Qual o serviço? Qual a mensagem que eu quero passar? Isso é fundamental para que eu consiga acertar a jogada, né? Qual é o planejamento dessas postagens? Se eu estou ali, qual é o canal que eles vão entrar em contato comigo? Vai ter um WhatsApp, vai ter um telefone? E aí, eu vou atender? Eu vou ter comunicação assertiva com ele, humanizada? Não adianta botar um número lá e não atender ou não responder o e-mail. Então, todas essas questões, elas têm que ser muito bem colocadas para que você evite achando que aquilo que você colocou que é moderno ou o outro faz ou tem que fazer, você acaba fazendo errado, porque você tem que ter estratégia. Você tem que ter uma forma diferente do teu estilo de lidar e fazer muito bem para o cliente seja finalizado para você. E isso é uma ferramenta usando a seu favor. Isso é você ter, atrás da ferramenta, um planejamento humano estratégico que vai passar o teu print, a tua essência no negócio. Isso é fundamental. Dando sequência, é importantíssimo você identificar novas oportunidades. O que é isso, gente? Bom, o que é novas oportunidades? É você entender o seguinte, o que eu estou fazendo, eu posso fazer de forma diferente? As pessoas que interagem comigo, elas podem querer algo diferente que eu estou entregando? Isso fala a serviço, fala como produto, isso vai te ajudar muito você a mudar o teu negócio. Então, quando você começar a pesquisar, identificar o que você pode fazer diferente. Isso vai te dar total condição e segurança para ser um estrategista. Para ser uma pessoa que vai bater a mão ali, ó, e vai falar assim, é assim que a gente tem que ir. Tá dando certo. É o caminho, é uma possibilidade correta, é uma facilidade que a gente pode fazer daqui para frente. E aí você não vai trabalhar com retrabalho, ou com alguns erros, ou refazer um trabalho, ou prestar um serviço, um trabalho
duvidoso. Para isso, eu vou dar algumas dicas para você. Primeira coisa, reveja o teu planejamento. Isso é fundamental na ferramenta de marketing hoje, pessoal. Reveja qual a mensagem, o que é o objetivo, o que eu estou passando. Anote, escreva. Depois, busque ter uma cultura de dono, de vestir a camisa. As pessoas gostam disso, as pessoas avaliam isso. Adote boas referências, bons gurus. Quem são as pessoas que você se inspira? Hein? Qual a mensagem que elas passam para você? Hein? Isso é importantíssimo. Tenha um resultado, tenha um planejamento de resultado de tempo e qual resultado que você vai atingir. Isso é fundamental. O que eu estou fazendo, por quanto tempo e o que eu quero atingir. Isso vai ser muito importante para você. Anote. E foco é em estratégia. E foco em usar tendência. E foco em trabalhar resultado. Isso vai te dar total segurança para que você consiga atingir o que você espera e ir além quanto a gente fala em excelência. Para isso, para a gente deixar aí como inspiração para vocês, eu vou perguntar para você. Você se acha um bom vendedor? E aí? Você acha que você consegue vender bem um produto ou um serviço? Isso é uma ferramenta poderosa de marketing. Isso pode ser trabalhado. Então pense no seu lado positivo, naquilo que você é bom, que você faz muito bem. E que de tudo que você faz bem, você tem lado de bom, você pode aprimorar. E aquilo que você não faz tão bem, que não é tão bom, o que você pode desenvolver? Isso vai te ajudar bastante. É sempre ter uma regra de constância. Né? Não tem um planejamento que vai mudar, vai ficar engessado. Você vai conseguir cada vez mais transformar esse processo, essa estratégia, para que você consiga ter resultado muito melhor ali na frente e sempre novo. Então, sempre aprimorando e sempre desenvolvendo. Isso é uma ferramenta estratégica, isso é uma ferramenta que vai te ajudar bastante. Bom, tá aí. É uma grande dica, é um conteúdo muito grande voltado para ferramentas de marketing para a sua carreira, ferramenta pessoal para a sua carreira 4.0. Isso vai fazer você se inspirar, avaliar, parar, pensar, refletir, anotar e começar. Sucesso para você! Qualquer coisa, estamos aqui, o nosso contato aqui, nosso Instagram está aqui e sucesso! Tchau, gente! Grande abraço! Tchau!